Uma vez que existe muita matéria relacionada com esta questão das propriedades, layouts e alinhamentos, eu vou dar continuidade neste vídeo ao vídeo anterior explicando ou acrescentando mais informações sobre a forma como nós podemos organizar o layout das nossas aplicações. No vídeo anterior estivemos a ver então como é que funciona aqui o editor visual e de código do Visual Studio, neste caso do Xamarin, ou das ferramentas Xamarin integradas no Visual Studio. E vamos neste vídeo continuar a falar sobre isto para vermos aqui, de um modo prático, como é que os elementos se organizam entre si através desta ferramenta e depois através do código também. Ora, como nós tivemos a ocasião de ver no vídeo anterior, eu acrescentei aqui um linear layout, com uma organização vertical e coloquei dois botões. Verificamos também que, quase no final do vídeo, existia esta dificuldade de conseguirmos selecionar o layout. Isto é, nós temos aqui um layout que eu propositadamente coloquei com um fundo amarelo para conseguirmos identificar claramente esse espaço, e este layout serve exatamente para quê? Para nós largarmos para o seu interior os objetos que queremos utilizar dentro da nossa aplicação. Neste caso temos aqui dois botões, poderíamos ter uma text view. Ora, vamos colocar aqui uma text view, já agora. Ora, a text view, vamos arrastar aqui para o interior e vamos colocar aqui. E cá está a text view, ela é transparente e portanto não tem ali o texto. Ele pelo menos aqui não aparece. Vamos colocar aqui o texto qualquer coisa. E reparem como ele não aparece aqui apresentado. Ok, tudo bem. Depois lá iremos resolver essa circunstância. De qualquer das formas, nós temos aqui então vários elementos. E o que é que acontece? Eu tenho alguma dificuldade em selecionar o layout. Já verificámos no vídeo anterior que para selecionar o layout nós devemos carregar aqui, que é o Highlight Containers. Ele vai encolher ligeiramente o meu layout e eu agora posso clicar aqui fora, assim ligeiramente, ok? Se eu clicar aqui não dá, eu vou ter que clicar bem próximo ali da cor. Okay? Porque se eu clicar na cor eu vou estar novamente a selecionar os controles, eu vou clicar aqui próximo da fronteira e agora sim tenho o meu layout selecionado e depois posso alterar as suas propriedades. Se eu quiser esticar ou encolher o meu layout, eu tenho estas duas opções de organização, que é o layout altura e o layout largura, ok? Temos estas duas opções que é o Match Parent e o Wrap Content. Wrap Content significa organizar-se em torno do seu conteúdo. E o Match Parent significa alargar até a largura completa do conteúdo. Alargar ou aumentar em altura. Por isso é que diz Match Parent. É adaptar-se ao contentor. Ora, o que acontece aqui neste caso é o seguinte. Quando eu tenho esta definição aqui selecionada para um layout, ele vai organizar-se em relação ao seu contentor. O seu contentor é a largura completa do monitor do meu smartphone ou do meu tablet. Okay? No caso de um botão, eu também tenho as propriedades layout width e layout height, mas neste caso é em relação ao layout onde eles estão incluídos, ao contentor onde eles estão inseridos. Então reparem no seguinte, no caso do botão, e agora vou eliminar aqui o text view para não criar confusão. Eu temos aqui dois botões. Este botão está organizado aqui com o Wrap Content e o Match Parent. Significa isto que se eu agora fizer aqui uma alteração e colocar Wrap Content, eu não vou ver qualquer alteração. Porquê? Porque eu estou a mexer na altura do botão. Okay? A altura do botão significa o seguinte, como eu tenho aqui texto, eu digo Wrap Content, isto é, vai colocar o teu tamanho em altura associado ao conteúdo que tu lá tens. Ora, neste caso, como eu na vertical eu tenho aqui o texto e eu não posso, obviamente, mexer aqui no botão para ele aumentar muito ou de tamanho, ou reduzir o tamanho na altura, o que ele vai acontecer é que ele automaticamente vai se adaptar de forma a que o texto possa ser apresentado. No entanto, se eu mexer aqui na largura, e reparem que ela está Match Parent, e eu vou fazer o seguinte, vamos aqui vamos deixar Match Parent, e agora vamos deixar ficar aqui o Wrap Content. E reparem o que é que acontece ao botão. Ele foi ajustar-se ao conteúdo, ok? E, portanto, a largura ficou ajustada ao conteúdo. Content significa conteúdo, Wrap significa colocar-te em torno de. Então significa isto, que se eu agora selecionar o botão e for à sua propriedade text e colocar este é o botão,
ele automaticamente vai aumentar na largura para se adaptar ao conteúdo. Ok? Independentemente disto, se eu agora quiser alterar este botão também nas suas propriedades do layout, eu vou colocar aqui a sua largura também ajustada ao conteúdo, eu vou selecionar Match, ou Wrap Content, perdão. Mas se eu quiser arrastar este botão ali para cima, eu não vou conseguir fazê-lo. Porquê? Porque estamos a utilizar um Linear Layout com uma orientação vertical. E por conseguinte, neste tipo de layout, só vai ser possível ter um controle por cada linha. Reparem que quando eu seleciono este botão e tento arrastá-lo, automaticamente o sistema identifica-me que existem duas linhas aqui. Okay? E eu não vou conseguir colocar o botão aqui, a não ser trocar a ordem dos elementos na vertical. Okay? Se eu quiser alterar esta circunstância, eu posso ir aqui ao Source Code e alterar aqui de vertical para horizontal. E agora vou gravar. E quando eu vier ao meu Designer, o que vai acontecer é o seguinte. Reparem como os dois botões já estão organizados aqui. E eles vão organizar-se desta forma. Porquê? Porque há uma interação entre as propriedades do layout e as propriedades dos botões. Reparem o seguinte. O meu layout continua a estar organizado da seguinte forma. Na sua largura, Match Parent. Isto é, alarga-te ao total do teu contentor. Mas na sua altura, Wrap Content. Isto é, organiza-te de forma a que só ocupes o espaço necessário para apresentar os teus controles. Se eu selecionar aqui Match Parent, ele vai esticar até ao fundo. Reparem? Cá está. E os botões, uma vez que têm essa propriedade de ter aqui largura, Wrap Content, isto é, coloca-te aqui na largura suficiente para aparecer o texto, mas na altura tem Match Parent. Ora, o Match Parent, como o nosso layout está completamente esticado aqui, automaticamente o botão vai esticar também. Então, se eu colocar aqui também Wrap Content, o que vai acontecer é que o botão vai encolher. Okay? Vai encolher e vai automaticamente ter influência sobre a forma como os outros elementos estão organizados. Porque reparem, quando eu tinha aqui o Wrap Content, ou neste caso o Match Parent, o botão esticou e este automaticamente foi se organizar no meio do nosso layout. Também já vamos ver isso. Porquê? Porque existe a possibilidade de nós alterarmos a localização do nosso botão dentro do nosso layout. Agora reparem no seguinte, eu vou colocar aqui novamente o Wrap Content. Okay? Se eu agora quiser que este botão ocupe todo o espaço que aqui resta, eu vou fazer o seguinte, eu seleciono o botão, vou aqui à sua largura e em vez de fazer Wrap Content, eu vou selecionar Match Parent. E ele automaticamente vai ocupar todo o restante espaço. Ora, isto é extremamente interessante, por exemplo, quando nós tivermos dois elementos aqui, por exemplo, uma text view e um objeto para introdução de texto. O que é que vai acontecer? Eu posso colocar aqui o título com uma determinada largura e depois colocar aqui à frente todos alinhados já a ocupar a largura completa do meu layout, o espaço para eu introduzir o texto. Ora, o que é que acontece se eu agora inverter aqui a orientação do meu smartphone? O que vai acontecer é que, obviamente, o meu layout e os meus botões e tudo o resto vão se readaptar de acordo com a forma como eu tenho a minha orientação feita. É absolutamente fundamental brincarmos um pouco com estas questões que aqui estão identificadas. Porquê? Porque elas vão ter uma importância fundamental também para a restante aprendizagem do sistema Android. Porquê? Porque se nós não percebermos como é que os elementos podem ser organizados no nosso layout, nós não vamos ter a possibilidade de aprofundar muito os nossos conhecimentos de Android, ok? Poderemos saber muito de C# e saber criar toda a lógica de programação, fazer funções, etc., criar classes, criar objetos, tudo isso, mas se depois não soubermos organizar o layout da nossa aplicação, vamos ter uma aplicação mal organizada e, por conseguinte, com um aspecto visual que não é interessante. Portanto, vamos fazer muitas experiências aqui. Eu, obviamente, quando estou a dizer vamos fazer experiências, estou a dizer não no vídeo, mas por parte de todos aqueles que acompanham esta série. É conveniente experimentar, perceber e, fundamentalmente, começar a perceber que existem aqui mecanismos relacionados com as propriedades que não são muito fáceis de perceber à primeira, ok?
ao contrário do que acontece com as Windows Forms Applications, as propriedades aqui por vezes aparecem identificadas aqui com esta coisa estranhíssima que é Remove Before, etc., Accessibility Library, enfim, há um conjunto imenso de propriedades, obviamente sobre as quais nós não vamos estar aqui a explorar cada uma delas, não faria qualquer sentido, mas existem coisas extraordinárias. Rotation, e quando eu clico aqui, se eu clicar aqui, por exemplo, 45, eu vou conseguir rodar o meu botão 45 graus, por exemplo. Okay? Reparem como existem aqui propriedades que no Visual Studio para as Web Forms Applications, por exemplo, não existem desta forma. Okay? Eu posso ter aqui, por exemplo, Scale X, isto é, o tamanho de X, a escala de X. Se eu puser 0.5, okay, ele diz que não é válida, mas vamos colocar aqui, por exemplo, 2. Ok, vamos aqui 2. Okay? Reparem o que é que aconteceu, o botão está já a ter aqui uma alteração. Portanto, há aqui muitas coisas com as quais nós podemos brincar para ir começando a aprender o que é que cada uma destas propriedades significa. Agora, há aqui algumas propriedades que de facto têm muito interesse. Uma delas é, obviamente, o Layout Width e o Layout Height. Portanto, a largura e a altura no layout. O ID, que é o nome do nosso controle. E mais uma vez eu chamo a atenção que nós só devemos alterar este texto que aqui está à frente do mais ID barra. Ok? Se nós clicarmos aqui nos três botõezinhos, volta e meia vai aparecer aqui este quadro com uma série de informações. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, no que diz respeito à cor, eu vou selecionar aqui o layout, eu coloquei aqui uma cor. No vídeo anterior eu coloquei uma cor com este código que aqui está e não expliquei porquê. Este código é um código hexadecimal que contém fundamentalmente 4 valores. Cada um dos valores é dividido em duas letras ou 2 algarismos. O código hexadecimal, penso que toda a gente saberá isso nesta altura, é constituído por letras e algarismos, okay? Vai do 0 ao 9 e da letra A à letra F, sendo que neste código hexadecimal, cada um destes valores, por exemplo, o FF significa o mesmo em numeração normal, significa o valor 255. Okay? Ora, 255 é o valor máximo, o 0 é o valor mínimo. Então, neste caso, se eu colocar aqui 00, o que eu vou estar a dizer ao sistema é que a minha cor é transparente, porque este primeiro valor que aqui está é o valor do alfa. O valor do alfa é o valor da transparência. Depois temos no sistema RGB o red, vermelho, o green, verde, e o blue, o azul. Ora, a combinação do vermelho total com o verde total dá amarelo. Mas se eu coloquei aqui que é completamente transparente, então eu não vou conseguir ver a cor. Se eu colocar aqui qualquer coisa como CC, eu vou ter um amarelo, mas um amarelo que não é tão vivo como o amarelo normal. Porquê? Porque eu tenho aqui este amarelo com alguma transparência. Então, por isso é que eu coloquei aqui o FF, a letra minúscula ou letra minúscula, não há qualquer problema. Aliás, vulgarmente eles até aparecem com letras maiúsculas, mas eu penso que aqui até no source eles vão aparecer da forma como eu colocar. E são interpretados da mesma forma, não há qualquer problema. Agora, o que é fundamental perceber aqui é que, de facto, nós temos aqui uma outra circunstância que é a forma como nós organizamos os nossos controles dentro do próprio layout. Já vimos aqui que eles podem ajustar-se à largura e à altura, mas imaginemos que eu tenho apenas um botão, este é o botão, mas não quero que ele fique organizado aqui no canto. Eu quero que ele fique, por exemplo, aqui no centro. Okay? Então vamos encontrar aqui uma propriedade que não é propriamente a propriedade alinhamento ou align, okay? É a propriedade gravidade. Okay? E vamos ter aqui, então, na gravidade, vamos encontrar aqui gravity. Temos esta gravity, mas temos uma outra, que é o layout gravity. Ora, então o que é que significa isto? Gravity significa o alinhamento do conteúdo do botão. E o layout gravity significa o alinhamento do botão dentro do seu contentor, dentro do layout. Então, se eu quiser colocar o meu botão no centro, reparem o que é que acontece. Aqui no layout gravity, eu posso selecionar da listagem e temos aquela listagem com aqueles termos que são mais conhecidos. Top, bottom, left, right, etc. Fill vertical, fill horizontal, tudo isso. Vamos colocar aqui assim, center.
E reparem o que é que aconteceu. O center, neste caso, foi colocá-lo ao centro do nosso layout. Okay? Vamos brincar aqui um center vertical. Ok? É exatamente a mesma circunstância. Vamos colocar aqui este center. Ok? Muito bem. Start. End. Não faz nada. Vamos aqui no top. Não faz rigorosamente nada. À direita não faz rigorosamente nada e, portanto, temos aqui um problema de organização do nosso layout. E, portanto, nós temos que organizar tudo isto, ou mexer ou brincar com estas propriedades, de forma a percebermos como é que estes elementos se vão organizando no nosso espaço. No próximo vídeo vamos então brincar um bocadinho mais com esta forma como nós organizamos os elementos e vamos ver como é que nós podemos acrescentar vários layouts à nossa aplicação para podermos começar a ter uma percepção de como é que podemos, com estes mecanismos, organizar a nossa aplicação em termos de elementos. Se você gosta de linguagens de programação, multimédia e aprender a trabalhar com software, subscreva este canal, coloque um like neste vídeo, deixe o seu comentário porque vai ter vídeos novos todos os dias.